Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no Instagram, aqui no Facebook. E eu quero fazer essa abertura hoje, dando parabéns para todos os papais, que ontem foi o dia deles, e estes homens que certamente contribuem para que cada um de nós sejamos o que somos. Seja um pai que conviva, um pai que não conviva com a gente, não importa. O primeiro papel que a gente exerce no mundo é o papel de filho, então não importa no sentido, lógico que importa, mas não no sentido o que eu quero dizer, o pai participativo, o pai não participativo, de qualquer forma, isto interfere em quem somos. Então, seja de um jeito ou de outro, vai interferir em quem somos. E é impossível não interferir. Então, sejam pais ausentes, pais presentes, a nossa vida, ela se faz muito a partir do que vivemos com eles, e é por isso que eu quero hoje conversar sobre esta figura, não só falando do papel e da importância dela na formação do que temos em relação a mãe e pai, a função de pai e mãe, que obviamente isso é importantíssimo, isso é imprescindível, o pai desde o começo ocupa um papel importante e necessário no processo de educação, no processo da construção dos nossos valores. Agora, é muito mais do que isto, e isso está diretamente relacionado à forma como ele atua com este filho. Eu disse inicialmente, ele estando presente ou não estando, vai interferir, obviamente. Agora, a gente pode ter participações com uma intenção e uma objetividade que possibilite que esse homem que vai participar da vida de um filho o faça com mais clareza, com mais consciência de que as atitudes que ele tem vão seguramente formar esta pessoa, seja como cidadã, seja como um ser no mundo, né, um homem, uma mulher, um futuro pai, uma futura mãe, ou mesmo, inclusive, né, no papel de filho que essa criatura vai desenvolver, seguramente a posição e a postura dele como pai vai interferir em tudo isso. Quero sim dar um beijo aqui, deixa eu só dar um beijo para o Pilates, Ju, um beijo, querida, também para a Helena, a Elaine, que estão aqui, também para o Anderson. Se vocês quiserem colocar perguntinhas aqui, fiquem à vontade. E falar, e, claro, vou aqui também, para quem sabe, para quem não sabe, eu sou a Carolina, só para deixar registrado, eu sou a Carolina, eu sou psicóloga, e eu atendo especialmente mulheres, e essas mulheres, obviamente, trazem uma série de percepções a respeito dos homens com os quais elas convivem. A maior parte delas é casada ou já esteve num casamento, a maior parte delas é mãe, e claro que eu atendo muitas que também ainda não são mães, ou nem serão mães, né, não é só ainda, mas que não são mães. Agora, que com certeza porque é impossível a gente não conviver com esta figura, seja na nossa posição de esposa e daí mãe de alguém, então com esse parceiro, seja na nossa no nosso papel de filha, que um dia teve, ou tem, e tem uma relação, enfim, desenvolveu uma relação com esse homem. Acontece que, seguramente, o pai, ele interfere para que a gente desenvolva a nossa concepção do masculino. Mas não é nem somente no sentido de como é que eu me relaciono com um homem, como é que eu me relaciono com uma mulher. A forma como o país conduz toda a paternidade, ela vai fazer com que a gente vá desenhando, sem dúvida alguma, o papel masculino na nossa mente, o papel masculino na nossa cabeça, e vai fazendo seguramente com que a gente, né, por exemplo, os homens, como que eles se comportam como homem, e as mulheres, como que elas se comportam em relação a um homem, ou seja, qual é a visão, qual é a percepção que elas têm em relação aos homens, e os homens em relação a quem sou eu enquanto homem neste mundo. Então, não é simplesmente
o que eu quero dizer não é simplesmente o papel de homem e mulher com quem eu vou me relacionar um dia. Não é só isto. Mas que visão de homem e que visão de mulher eu vou formando no mundo, eu vou formando para o mundo e eu vou me colocar e me posicionar também a partir dessa visão. E isso é muito feito pela posição do pai e pela posição da mãe, pela figura materna e paterna, que são as primeiras figuras de homem e mulher que a gente tem na nossa vida, e elas vão perdurar por toda a nossa vida. E quando eu digo que ela é real, inclusive na ausência, ela a gente tem a influência, inclusive quando a relação não é boa. Então, às vezes a gente fala, não, eu não tenho nada do meu pai porque minha relação foi horrorosa, a gente nem conviveu, ou ele me abandonou, ou ele era alcoólatra, ou ele batia na minha mãe, ou ele... Ok, e eu sou o extremo oposto de tudo isto, eu quero o avesso de tudo isto. Isso não deixa de ser uma influência, porque a hora que eu falo eu quero o avesso de tudo isso, a minha referência é ele. A minha referência é ser o oposto daquilo que eu recebi. Ao mesmo tempo, nossa, meu pai foi uma figura que sempre bem-humorada, sempre incentivando, sempre amoroso, sempre se reinventando, sempre construindo uma história diferente da história que ele recebeu. Enfim, eu quero ser muito parecido com esse homem, ou eu não quero ser muito parecido com esse homem. De novo, vai ficando a referência. E a referência não fica, como eu estava dizendo, só para os homens. A referência, ela fica para os homens e ela fica para as mulheres. A referência é dos dois lados, né? Agora, a forma como ele vai, como o homem, o pai, vai conduzir esta relação, vai direcionar isso para um caminho ou para outro caminho. Então, como é que os pais podem contribuir para um mundo melhor, além de uma educação próxima, amorosa, porque seguramente esse é o melhor que um homem, que um pai pode fazer por um filho, muito mais do que dar dinheiro, muito mais do que proporcionar a melhor escola, muito mais do que proporcionar as custas de tudo isso, porque claro que as custas são importantes, mas muito mais importante do que tudo isso é a relação amorosa e afetiva. Eu observo isso todos os dias na minha prática, há anos. Eu durante muito tempo atendi criança e muitos pais chegavam aqui com esse desconforto, né? Eu tenho que ser o provedor, eu tenho que prover e eu, né? Então para isso eu tenho que trabalhar muito, eu não posso estar aqui com os meus filhos, né? Eu preciso estar mais ausente, isso me angustia. E é claro que cada um vai construindo o seu caminho de acordo com os seus próprios valores, porque para algumas pessoas o maior valor é você proporcionar, é você prover, é proporcionar a melhor escola, a melhor roupa, as viagens, as experiências, enfim, externas, materiais. E isso é valor de cada um. Agora, seguramente, lá no fim das contas, lá na adolescência, lá na vida adulta, isso vai contar um pouco menos, e o que vai contar muito mais, a gente sabe, é a relação que foi desenvolvida ao longo desse processo. Então, você, pai, que tem essa preocupação exacerbada, talvez, com o prover, talvez seja importante você fazer uma avaliação, porque o prover, ele é importante, ele é fundamental. Agora, ele não é o único canal de acesso, ou o único canal, ou o melhor canal, o mais intenso canal de desenvolver uma relação de amorosidade, de preparar esta pessoa para o futuro, para ser um cidadão que vá se comprometer consigo mesmo e com as pessoas ao redor, e com o afeto, e com o trabalho, enfim, de uma forma talvez mais segura, talvez com mais senso de autorresponsabilidade, com mais respeito, porque estes valores, eles não são construídos provendo, eles são construídos na relação, no olho, no estar ali todos os dias. É assim que esses valores são construídos. Então, quando a gente fala do papel do pai, da importância do pai para a construção de um cidadão, ou melhor, para a construção de um mundo melhor, é porque o mundo melhor, ele certamente é povoado por pessoas autorresponsáveis, por pessoas que têm um senso de respeito bastante
presente, por pessoas que também têm um senso de segurança importante para serem produtivas, para, enfim, construírem coisas na vida. Então, seguramente, isso é importante. O mundo povoado por pessoas assim se torna um mundo melhor, porque é um mundo em que as pessoas se sentem seguras e se respeitam. É um mundo em que as pessoas constroem, é um mundo em que as pessoas são autorresponsáveis. Então, para a gente ter um mundo com tudo isso, a figura do pai é fundamental, porque não é só a figura da mãe que vai desenvolver isso, é a figura do pai e da mãe que vão desenvolver isso. E vai ser desenvolvido nesta relação, nesse dia a dia. E como? De que forma? Como que isso pode ser estimulado? Isso pode ser estimulado principalmente com um pai que tenha clareza dos seus próprios valores. Então, se ele quer um filho mais responsável, mais seguro, mais autônomo, é importante que ele viva tudo isso na vida dele, mas que ele especialmente olhe para este filho, porque a gente desenvolve segurança quando a gente sabe que tem alguém olhando por nós e alguém que vai lá, força, né? Principalmente a criança, vai, você consegue, muito bem, olha como você se esforçou, parabéns por isso. Então, agora, isso só dá para fazer né? Porque se faz isso uma vez, não faz nunca mais, não olha para essa criança, isso vai ter ali uma marquinha. Agora, se você convive com o filho, isso vai acontecer muitas vezes. Então, a convivência, o estar junto, né? Isso não é função exclusivamente da mãe. Isso é função de pai e mãe, né? É função dos dois. E a gente tem uma mudança enorme aí ao longo do tempo, dos homens participando muito mais. E o que aconteceu ao longo do tempo, né? O homem tinha a figura daquela pessoa que se afasta, que talvez, né, muito mais, com os papéis muito mais delimitados, definidos, mais distante, e que talvez tenha um distanciamento, porque a função de criação fica muito mais voltada para a mãe. E hoje esse pai está muito mais próximo. Só que ele está muito mais próximo e às vezes um pouco perdido em quais são esses limites, em quais não, mas aquele pai olhava e obedecia. Hoje não é assim que eu quero, mas será que então se eu fizer isso eu não sou uma figura de autoridade, eu não estou colaborando para que ele me respeite e respeite outras pessoas? Pois é, às vezes dá um nó na cabeça do homem, né, de como fazer isso, como construir esse papel de pai no sentido, em direção a de fato colaborar com um filho mais cidadão, com um filho que tenha uma concepção do masculino, e a filha também tenha uma concepção do masculino muito mais próximo, talvez até do que ele queira passar, do que aquilo que ele recebeu, né, de um distanciamento. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que antigamente as crianças eram muito educadas e ainda são, para homem não chora, você aguenta, engole o choro. A gente tinha uma educação tanto da mãe como do pai, mas principalmente em relação aos meninos, e aí as meninas viam isso, então isso interferia diretamente nelas, de que o masculino é forte, não erra, né? A gente também tinha uma educação antigamente de que a mãe, quando tinha um problema, falava assim, eu vou contar para o seu pai. Olha, o pai vem aqui dar conta dele, né? Porque eu vou contar para o seu pai. Quer dizer, a figura que vem colocar uma punição é o pai, a figura do menino é aquela figura que é forte, que não pode chorar. Então, isso ia construindo no homem e na mulher uma figura do masculino e do feminino, que é muito diferente do que o que a gente vê hoje, né? Que é muito diferente do que hoje o mundo espera do masculino e do feminino. E aí esse pai hoje, que é pai, que já vem um pouco dessa construção, como é que ele constrói e como é que ele colabora, então, para desenvolver a autoestima, a segurança, autonomia, responsabilidade. Tem alguns caminhos bem simples. Simples, claro que não são tão simples assim, mas o estar presente, o mostrar a própria vulnerabilidade, porque os pais de antigamente, eles não podiam mostrar os erros, eles eram as figuras distantes, que muitas vezes se colocavam pelo medo e não pelo respeito, e que estabeleciam com os filhos uma relação de medo. E hoje, a gente vem num outro modelo de construção, em que o pai é muito mais participativo,
desta relação, da criação dos filhos, e esse pai que hoje é menos exclusivamente provedor e mais participativo nesta relação, como é que ele faz? Porque aquele modelo de antes não funciona aqui. Aquele modelo de que eu sou o certo em tudo, você me obedece, não funciona aqui, não funciona para o que ele quer construir, não funciona para o cidadão que ele quer, né, que eu imagino, que a gente imagina que ele queira construir. Então, como faz? Como faz? Além de ter essa proximidade, certamente o masculino de hoje, o pai de hoje, para que o pai possa colaborar com a formação de uma pessoa que colabore com um mundo melhor, seguramente passa por ele ensinar este filho a reconhecer as próprias falhas, para que ele mostre para esse filho as vulnerabilidades que ele também tem. E não é que assim, olha meu filho, olha quantas vulnerabilidades eu tenho. Não, não, não. É assim, eu posso errar também. Eu também cometo falhas. Eu também vou ter momentos que eu estou no meu limite, eu preciso me afastar, porque eu não dou conta dessa nossa relação. Eu estou extremamente irritado e eu preciso me afastar. É importante que quando o filho o questiona, ele sim possa ouvir o questionamento do filho e verificar se isso faz ou não sentido, porque antigamente não se fazia isso, antigamente o questionamento do filho não faz sentido e ponto, é o que eu estou colocando. E esse modelo já não funciona mais hoje. O modelo que hoje talvez seja mais congruente e coerente com o pai que é mais participativo e com os cidadãos que ele está preparando e que talvez esses cidadãos tenham, né, dentro deles a sensação de segurança, uma autoestima realmente feita, um senso de autorresponsabilidade, um senso de respeito. Então, para que ele construa tudo isso, é importante que ele demonstre tudo isso nesta educação. Então, a autorresponsabilidade é também assumir quando eu erro. Então, o pai pode assumir quando ele erra, porque quando ele faz isso, ele está sendo autorresponsável na educação, no papel dele de pai, e ele vai ensinar isso para o filho. A hora que ele pode pedir desculpas, isso não é sinal de fraqueza, de derrota, de insegurança, porque eu posso olhar nos olhos, pedir desculpas e falar, eu errei nisso daqui. E eu quero refazer, eu quero fazer diferente. E quando o homem faz isto com o filho, com a filha, ele também está dando ali para o filho e para a filha o valor de que ele pode sim se equivocar e que não há nenhum problema em pedir desculpas. Isso não é estar inseguro, isso não é estar errado, absolutamente. Mas este é só tão simplesmente um movimento que eu posso fazer e que me fortalece para mostrar para o outro o quanto é importante ele se comprometer com a melhora sempre, porque eu também estou comprometido, eu pai, com a minha melhora sempre. E no caminho de compromisso com a melhora sempre, a gente seguramente passa por erros e pelo reconhecimento desses erros. É importante que os pais saibam, né? Talvez assim, o maior recado que eu quero passar hoje nessa live é: ok você ser vulnerável, não tem problema você ser vulnerável, está tudo certo você não saber tudo, está tudo certo você falhar e pedir desculpas. Isto não é um problema. Talvez o problema, assim, esteja na ausência, o problema esteja em não olhar para o filho, o problema esteja em ter que mostrar uma figura distante e autoritária. Nisso, sim, moram alguns problemas. Mas em errar, em falhar e pedir desculpas, e aí sim fazer um compromisso para fazer melhor, para fazer diferente, para estar ali presente, seguramente isso vai favorecer a construção de um cidadão, não só de um filho, mas de uma pessoa, de um ser humano, que vai obter resultados na vida, em qualquer setor que seja em relação à vida profissional, a uma nova família que construa, à sociabilidade, aos amigos, e vai construir uma vida melhor, mais segura, porque ele tem valores plantados lá dentro. Então, seguramente, talvez esse seja o meu maior
minha maior orientação, meu maior conselho para os pais: lidem com a própria vulnerabilidade. Pode ser bom ser vulnerável, pode ser uma chave incrível de proximidade com os filhos, pode ser uma chave de um canal realmente aberto para dizer assim: eu sou um ser humano lidando com você, ser humano também. Eu tive uma pergunta aqui, deixa eu só ler, que a Helena me colocou aqui. Fruto de um outro relacionamento, talvez nunca conheceu o pai biológico, portanto vivo com meu marido há 20 anos, mas ela não consegue chamar de pai. É normal, por mais que ela ame. Então, e é muito obrigada, Helena, por você ter colocado isso, porque a gente tem, obviamente, o pai biológico, e muitas vezes é esse pai quem cria, e às vezes o pai biológico, por algum motivo, ele fica distante e uma outra pessoa vem ocupar este lugar, este papel. E o que é o certo e o que é errado? Tem que chamar de pai? Não tem que chamar de pai? Como que vai fazer? Isso depende, isso é tão exclusivo de cada relação e de cada interação, porque às vezes se chamando de pai, os dois ficam mais confortáveis. Às vezes não se chamando de pai, os dois ficam mais confortáveis. O que é mais adequado? É complexo de dizer o que é normal e o que é anormal. Eu diria, isso funciona para eles dois? Helena, isso funciona para sua filha e para o seu marido? Se isso funciona, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem um único jeito de fazer, entende? Tem o jeito que funciona. Então, se o jeito que funciona é chamá-lo talvez pelo nome, e como você mesmo está dizendo aqui, o amor está presente. E o amor é a maior base para as relações serem construídas e serem longínquas e serem a base da construção de novos valores que vão formar as pessoas para o mundo. Então, se existe amor, certamente a gente já tem aí um bom caminho andado. Ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que esteve aqui comigo. Um beijo grande. Coloque mais perguntas se você quiser. Eu estarei aqui também para responder mais e mais perguntas. Até a próxima. Tchau, tchau.